Pai do Senhor Jesus, meus prezados, vamos discorrer um pouco sobre guetos, né? O que é um gueto, né? A atual luta desesperada dos judeus pela conservação do seu território não pode ser compreendida sem o pano de fundo da história. Os sucessos nas guerras com os árabes, a invasão do Líbano em perseguição aos inimigos palestinos e o isolamento cada vez maior de seu país no contexto das nações têm suas raízes nos muitos sofrimentos da diáspora, na qual os guetos tornaram-se o principal símbolo da odiosa e humilhante segregação racial e religiosa de que foram vítimas. Mas os guetos não se tornaram apenas o símbolo da perversidade humana, pois muitos deles se transformaram literalmente em verdadeiras sepulturas de numeríssimas comunidades, como de Varsóvia, por exemplo. Uma das profecias acerca da restauração nacional dos judeus diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 e 13. Bom, nenhuma outra figura dos modernos guetos de onde muitos judeus têm saído para sua pátria poderia ser mais adequada do que uma sepultura. Em sentido estrito, gueto define o bairro judeu, uma área delimitada por lei para ser habitada somente por judeus. O nome deriva da fundição ou gueto em Veneza, onde os judeus dali foram segregados em 1517. A ideia, entretanto, de segregação dos judeus, implícita na primeira legislação da Igreja Romana, monta nos concílios de Latrão, de 1179 e 1215, que proibiram judeus e cristãos de viverem juntos. Na Espanha, os judeus viviam desde o século XIII em judearias, ou juderias, providas de muros e portões de proteção. No século XV, os frades da Itália começaram a pressionar no sentido de uma segregação efetiva dos judeus. Em 1555, o Papa Paulo IV ordenou que os judeus dos estados papais deviam viver em quarteirões separados, o que foi imediatamente levado a efeito em Roma e tornou-se regra por toda a Itália no decorrer da geração seguinte. O nome gueto era agora universalmente aplicado, a instituição tornou-se comum também na Alemanha, em Praga e em algumas cidades polonesas. Era uma cidade dentro de uma cidade, desfrutando de certo grau de autonomia e de vigorosa vida espiritual e intelectual. Era, porém, insalubre, superpovoada, visto que na sua área não podia se expandir, e sujeita frequentemente a incêndios. Além do mais, o sistema de gueto era com frequência acompanhado pelo batismo forçado, o uso da insígnia de judeu, sermões de convenção e restrições profissionais, etc. Na Itália, o gueto, abolido no período da Revolução Francesa, foi reintroduzido localmente no século XIX e teve fim quando Roma uniu-se ao Reino da Itália em 1870. Em outros países, a situação foi semelhante. Uma das características dos novos núcleos da Europa Ocidental, a partir do século XVI, foi não serem submetidos ao sistema de guetos. A lei muçulmana original não estipulava áreas de residência não muçulmanas. A degradação veio no século XVIII,
quando os judeus foram obrigados a afastar-se das vizinhanças das mesquitas e ficaram restritos aos limites de suas casas. Com o declínio econômico, os quarteirões judeus viraram favelas. No leste muçulmano, por exemplo, a Pérsia, o fanatismo xiita, fazendo-se sentir de dentro para fora, impôs a formação de quarteirões judeus separados, fechados à noite e no sabá. Foram estendidos também ao Iêmen e ao Marrocos. Muitos guetos marroquinos ainda hoje são habitados. Os guetos estabelecidos pelos nazistas na Europa Oriental, de 1939 a 1942, não foram formados em caráter permanente como bairros de judeus. Era parte do plano de extermínio dos judeus e visavam concentrar, isolar e enfraquecer espiritualmente os seus ocupantes antes da aniquilação. Entre 1939 e 1942, os judeus da Polônia, da Alemanha, da Checoslováquia e de outras regiões foram transferidos principalmente para as áreas de Varsóvia e de Lublin. Guetos foram instituídos aí em outros lugares, e como Lodz, Minsk, Vilna, Cracóvia, Białystok, Lvov, Riga, Sosnowiec, e isso eram cidades, né? A população do gueto de Varsóvia chegou a 445 mil habitantes. No gueto de Lodz haviam 200 mil. Tais guetos, já superpovoados de início, foram contidos com firmeza em seus limites originais. Em todos, em última análise, fechados, e a saída, exceto com permissão, eram punidas com a morte. Então, você, depois que entrava no gueto, você não podia sair. Só saía se tivesse um passe de permissão. Se não tivesse, se alguém lhe encontrasse, podia te matar. Era cruel. O controle estava em mãos da Gestapo e da SS, que eram as polícias de Hitler, né? Que nomeavam conselhos de judeus e para levar a cabo as suas ordens, né, através de uma força policial judia. Então, os conselhos eles organizavam escolas e promoviam o bem-estar e mantinham cortes de justiça, né, uma espécie de tribunal, e eram obrigados a fornecer mão de obra para os alemães. Bom, à medida que os planos nazistas se evidenciavam, tanto os conselhos, né, como a própria polícia judaica passaram progressivamente para as mãos dos colaboracionistas, né, que formavam um grupo privilegiado. Os colaboracionistas eram pessoas que geralmente vinham de outras nações, né, como Noruega, como do Oeste Europeu, né, ou do Oriente Europeu. O gueto ele possuía centros industriais que trabalhavam para a Alemanha a salários nominais, né? Cara, trabalhava e os nazistas fingiam, né, que pagavam os caras, mas na verdade eles não viam esse dinheiro. Os nazistas eles levaram os guetos sistematicamente à inanição, e qualquer assistência possível somente podia ser financiada às expensas dos próprios judeus. A despeito de indigências, de desmoralização dos judeus, dispensa e desmoralização, né? Os judeus eles mantinham uma atividade cultural intensa, escolas e auxílio mútuo. Dessa resistência moral nasceram as revoltas de 1943, né? Os extermínios, ou o extermínio metódico dos guetos começou com a sucessiva remoção de grupos para aniquilamento em 1941. O gueto de Varsóvia foi liquidado em 1943 e os restantes por volta de 1944. Bom,
Após a vitória israelense contra os exércitos invasores na Guerra de Independência, em 1948, centenas de milhares de judeus foram expulsos em massa dos países árabes. Eles deixaram suas sepulturas, os guetos, sem nada poderem levar consigo, cumprindo literalmente a profecia de Jeremias 31:8. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Meus bons, Deus abençoe a todos, né? E vamos orar pelo povo judeu, né? Que Deus abençoe esse povo que foi tão perseguido, né? O livro que eu estou lendo é Israel, Gog e o Anticristo, do pastor Abraão de Almeida, né? Então, paz a todos.